Raio X Notícias. Hoje, dia 25 de maio, comemorado o Dia Nacional da Adoção, né? E nós vamos conversar agora com a psicóloga Lucimara Rosa Ribeiro de Paula, que está presente aqui nos nossos estúdios para estar abordando um pouquinho sobre esse tema que deve ser sim falado, né? Esse dia é para isso, né, Lucimara? Primeiramente, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Rádio Notícias FM, Lucimara. Eu que agradeço, viu, Maiara, a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Esse Dia Nacional da Adoção, ele é comemorado hoje para ser lembrado, para falar aí da importância da adoção, porque tem muitas crianças, né, à espera de um lar, à espera de muito amor, né, Lucimara? Com certeza, Maiara, se a gente for visitar os abrigos, tá? Você vai ver muita crianças maiores, adolescentes que sonham em ter uma família, né? A gente pode até consultar no ECA, que é direito, né? O ECA, ele preserva, né? Ele preserva o direito, né? Ele fala que é um direito de toda criança e adolescente ter uma família, né? Sim, né? E a realidade, quando a gente vai no abrigo, é justamente essa: é você encontrar com aquelas carinhas, com aquelas crianças, e aí você vai viver, vai sentir um pouco daquele clima, e aí você realmente vai constatar que é o sonho, né, daquelas crianças, principalmente das maiores e dos adolescentes, né? E daí já acaba juntando também com aquela vontade, né, de casais que querem ser pais e às vezes acabam não conseguindo, né? Aí a via da adoção é uma via para eles terem uns filhos, né, Lucimara? Sem dúvida, Maiara. Nós temos que pensar, a primeiro ponto que a gente precisa pensar, que os pretendentes à adoção, né, precisam pensar, a sociedade de uma forma geral, devemos pensar que a adoção é mais uma via para a filiação, tá? Não menos importante e não menos valorosa do que a via biológica, né? Porque muitas pessoas pensam, né? Não posso ter filhos e carregam esse fardo, essa tristeza para o resto da vida. Pensam, né, que a adoção vai ser complicada, vai ser difícil, e não é assim, né? Muito pelo contrário. Se a pessoa vai pesquisar a fundo, conhecer a fundo, ela vai ver que que a adoção como via para a filiação é tão satisfatória quanto a via biológica, né? Sim, com toda certeza. E você, Lucimara, como psicóloga, né, você atende aí crianças e adolescentes, tem muito contato aí direto, né, com essas crianças. Sim. Mas eu acho que primeiro de tudo, né, para acontecer essa pretensão à adoção do casal normalmente, como que você como psicóloga, né, também, qual a dica que você deixa, né, qual é o principal para eles tomarem essa decisão em conjunto e daí começarem essa busca aí da adoção? O que faz os casais procurarem o caminho da adoção para serem pais, né, Maiara, é justamente a questão, sobretudo a questão de não se poder ter filhos pela via da biologia, né? Então esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro motivo que faz com que os casais procurem a adoção. Mas eu também já vi, né, na minha prática clínica, muitos casais com filhos biológicos e partirem também, né, pro caminho da adoção, que querem também, né, ter essa experiência da adoção como filiação, né? E é muito importante também a gente colocar, Maiara, que, como eu disse, né, a adoção, ela é uma via para a filiação, tá? Então, a partir do momento que o casal vai adotar o seu filho, uma criança ou um adolescente, ele tem que dar para esse sujeito a condição de filho dentro da casa, tá? Os pretendentes à adoção, aos casais que querem adotar, ou pessoas solteiras que querem adotar, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa, tá? O público que pretende adotar ou que já pensa, né, nessa questão, tem que ter em mente que a adoção, ela não é algo que a gente tenha que fazer para pagar promessa, tá? Como sendo assim algo, pagamento de promessa, ou algo filantrópico, ou algo, uma atitude intenção, de caridade, né? Eu vou fazer uma caridade, eu vou fazer uma filantropia, eu vou pagar uma promessa, então eu vou adotar uma criança. De maneira alguma. As pessoas, né, os pretendentes à adoção,
devem pensar dessa forma, né? Porque, como eu disse, a partir do instante que você adota uma criança, que você pensa, estuda nessa possibilidade, você tem que trabalhar dentro de você, né? Inclusive, isso é falado nos cursos de adoção, que a pessoa, né, a criança ou adolescente, vai entrar tendo uma condição de filho com todos os direitos, né, legais e, enfim, é um filho que vai estar entrando dentro da sua casa, né? Obviamente que um filho adotado, ele já vem com uma história, né, muitas vezes de violência, de traumas, né? Então, tudo isso vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser lapidado, enfim, né? É bom a gente falar isso, né? Que também quando é um casal tem que ser decisão de ambos, né? Não só um querer adotar, tem que ser decisão dos dois. Sim, tem que ser decisão de ambos, porque eu já vi, inclusive, no consultório, né, alguns casais se separarem, né? Por quê? Porque a mulher quer ter filhos, né? O homem não quer ter, porque já tem do casamento anterior, né? E assim, tanto pela via da biologia quanto pela adoção, né? Eu já vi muito isso, né? As mulheres querem realizar o sonho da maternidade, né? Mas os companheiros já tiveram suas experiências. E existe o contrário também, né? Existe o contrário também, com certeza. Eu já vi isso já no consultório, viu? Então, o importante é ser sempre uma decisão do casal, os dois queiram isso, para não acontecer também de a criança vir para casa e ela se sentir culpada, né, por uma separação, por ela, eu entrei na casa e deu tudo errado, né? Então tem que ser, por isso que a importância disso. E você levantou algo muito importante, assim, a concordância, né, do casal. Tanto que nas entrevistas, né, em todo o processo, né, de adoção, né, no pré-adoção, né, existe todo um processo até a criança chegar na casa da adulta. Não é um passe de mágica. Não é de um dia para o outro, não é de um mês para o outro, tá? Demanda meses, anos, inclusive, né? Só que até chegar nesse momento, né, passando pelas etapas, pela entrevista psicossocial, fórum, um monte de coisa, tudo isso é levantado, justamente para não chegar nesse ponto que você disse. De repente a criança lá dentro da casa, ela começa a se sentir culpada, frustrada, né? Começa a ficar agressiva, achando que o casal está brigando demais, se separou por causa dela, né? Então, para prevenir todo esse tipo de transtorno, existem os cursos, tá? O curso de adoção para os pretendentes à adoção e toda uma entrevista psicossocial. Tem muito assunto ainda para a gente conversar aqui com a Lucimara, para explicar, né, até esses processos que ela falou, mas muita gente tem dúvida, Lucimara, como é que funciona um processo de adoção? Eu quero adotar uma criança, eu e meu marido, né, um exemplo, por onde que ele começa? Aonde que ele, na entrada, quem que ele tem que procurar, como que funciona? Tudo começa no fórum, Maiara. Né, aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo, não só daqui de Tatuí, mas da região toda, né, acho que do mundo inteiro, né, pela internet. Hoje pela internet a gente chega no mundo todo. A gente alcança, né, os rincões da vida, né, pela internet. Então, o pretendente à adoção ou os pretendentes, né, precisam simplesmente ir no fórum. Procura o fórum, né, a Vara da Infância e Juventude, ou procura o setor social, que lá eles vão passar todas as informações, né? Eles vão dar um rol de documentos, né, que os pretendentes precisam estar levando. Daí tem também vai ter um momento do curso, né, que os pretendentes vão ter que fazer na adoção legal, né, é exigido que os pretendentes façam o curso, tá? Que para cidade, de cidade em cidade, de estado em estado, muda o tempo, né, a duração desse curso, que, assim, sinceramente, eu acho o tempo dos cursos atualmente muito curto, tá? Eu acho que teria que ser um tempo maior, né? Mas, enfim, né? Aí eles fazem o curso de preparação, né, para saber o que é adoção, para saber quais os desafios que eles vão encontrar durante o processo, né, de adoção. E porque, na verdade, né, Maiara, os pais só vão saber o que é a adoção de fato na convivência, no dia a dia e não no curso, na né? prática, né? Justamente, o curso ele tem como caráter informar, né? Ele tem esse objetivo de informar, de passar todas as informações. E esse curso, olha, só para você ter uma ideia, esse curso ele é tão importante, mas tão importante que muitos casais, no decorrer dele, desistem, porque vê que a adoção não é para eles. Né? Por isso a importância de se frequentar o curso, né?
antes da criança. Primeiro se faz o curso, daí depois é que eles vão ser considerados habilitados para adoção, justamente. Aí sim entra-se no Cadastro Nacional da Adoção. Ah, então não entra direto, legal, né? Eles têm que fazer, é obrigatório esse curso. É obrigatório. Ah, muito legal. Até para eles entenderem um pouquinho, como você falou, infelizmente acabam desistindo, né? Imagine se eles pegam a criança, levam para casa e daí vão descobrir depois, depois fazem o cursinho, né? Imagine como que não é para criança isso, né? Eu acho que a adoção ela tem que ser focada principalmente na criança, né, Lucimara? Com certeza. A adoção legal, ela rege ela é pautada nos princípios que contém o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente. Até porque existem, né, as adoções ilegais, as irregulares, né? Existe aquela adoção direta, né? Como eu escutei numa palestra o juiz da Vara da Infância e Juventude explicando, ele explica que a adoção direta é aquela que a pessoa recebe a criança, né? Criança, um bebê ou uma criança maior, adolescente, enfim. Ele recebe aquela criança, vai no cartório e registra direto como se fosse filho. Essa é a adoção direta. Daí a adoção brasileira, né? Que o nome próprio já sugere, um jeitinho brasileiro. A pessoa recebe a criança e entra com pedido de adoção, direto, sem passar pelo cadastro, né? Então, esses dois tipos irregulares de adoção dá problema. Por quê? Porque a pessoa, ela não dá problema por diversos motivos e o principal deles, não passou pelo curso preparatório. O casal não estava preparado, né? Não estava preparado, não recebeu as informações necessárias, né? E nesses dois tipos de adoção, Maiara, digo mais, aí que acontecem as devoluções. Que a gente vai chegar no caso aí das devoluções também, né? Até as devoluções, ela entram nessa questão dos preconceitos, que infelizmente, né? Muitas pessoas encontram os preconceitos aí, tanto no processo de adoção. Sim, o preconceito, eu acho, né? O preconceito acontece por diversas vertentes, né? Só que eu acho que o começo do preconceito já começa quando os pretendentes ou o pretendente coloca condições. Né? A maioria dos pretendentes à adoção quer criança que não tenha doença. Né? Sim, eles exigem, mas é um direito, né, dos pretendentes à adoção. Sim. Exigir o perfil que eles querem, é um direito, né? Só que o preconceito já começa aí, né? Sim. Normalmente, os pretendentes à adoção, eles preferem criança recém-nascida até 2, 3 anos, de recém-nascido até 2, 3 anos mais ou menos, que não tenha nenhum tipo de doença, tá? Nem que seja tratável, né? Principalmente não tratável, que não tenha mesmo, que seja menina, branca, né? Então, o preconceito começa por aí, né? Eu acho que quando você quer um filho, ele tem que vir do jeito que Deus manda para você, né? Sim, com certeza. Então... Até para você ter uma ideia, Maiara, a questão da demora no processo de adoção. Muitas pessoas pensam, né, que o processo de adoção é demorado, é burocrático. Não é, Maiara. Segundo a pesquisa, fiz uma pesquisa farta, né, sobre esse assunto, e segundo o que eu pude perceber, segundo o que eu vi, o processo de adoção, quando a gente fala em demora, sim, demora 11, 12 meses. Quando os pretendentes à adoção não fazem exigências com relação ao perfil da criança, né? Quando eles colocam, eu quero uma criança de 9 anos, 10, pode ser adolescente. Então, quando o casal quer esse perfil de filho, um processo de adoção dura 11, 12 meses, até menos. Né? Em termos de justiça, não é demorado esse tempo. Tá? Agora, quando o casal quer, porque quer realmente um bebê recém-nascido ou de meses, enfim, aí a faixa de espera é 6 anos, mais ou menos. E daí demora, de né? 2 a 6 anos demora. Então, você vê quem que faz a demora, quem que faz a burocracia? São os próprios pretendentes à adoção, né? Sim, então a gente tá trazendo aqui a informação, porque hoje é 25 de maio, o Dia Nacional da Adoção. E quais são os aspectos, Lucimara, psicológicos, né? Você que trabalha nessa área, que envolvem uma adoção? Desde todos, né? Assim, muitos aspectos, né? A gente pode pensar. A demora já começa também no preparo psicológico até com os pais, né? Os cursos, eles visam também, né? Esse preparo
Que é uma Não só ansiedade, né? Sim, não só o preparo informativo, né, com informações, mas também visa, assim, né, basicamente um preparo psicológico, emocional, né, e o que permeia, assim, quais são os aspectos, né, que a gente vê muito de relação entre pais e filhos, né, o que tem que ter? Tem que ser trabalhado, na verdade, digerido, sabe, as pessoas, todos os envolvidos ali naquela convivência, né, tanto crianças e adultos. Agora, nós, como sendo os adultos da história, cabe a nós, né, promover, né, promover com exemplos, né, com atitudes, a questão do respeito, né, que a gente tem que ter para com o filho adotivo. Ensinar que eles também precisam ter respeito, né, para com nós, a questão da confiança, a questão da respeito, confiança, sabe? Que mais que eu posso dizer? Amor incondicional, né? Sim. Porque como você bem falou, né? Um filho, ele tem que ser amado de forma incondicional, né? Então são todos esses aspectos psicológicos que devem permear a relação familiar, né? Sobretudo dentro da família adotiva, justamente por ter esse detalhe, né? A criança, ela vem para a família, mas ela já vem com uma história construída, né? Muitas vezes de traumas, né? Contendo muita violência, abusos, enfim. Então, dentro da família adotiva, ela precisa saber, ela precisa entrar num processo de compreensão que ela está ali, que ela pode confiar naquela nova família onde Sim. ela foi inserida, né? E lógico, né, outros aspectos psicológicos que a gente pode citar num primeiro momento, né, quando a criança vai para a família adotiva, é a questão da ansiedade, né, do medo, das preocupações, tudo novo, né? Justamente por ser tudo novo, uma pessoa nova dentro da minha casa, né? Será que eu vou corresponder às expectativas? Será que eu vou amar? Será que eu vou ser amada? Né? Então, todas essas questões vão permear tanto na cabeça, né, no mundo interno dos pais adotivos, quanto da criança que foi adotada, né? Então, e num primeiro momento, tudo isso é normal. Né? Claro que é normal, como você falou, é um processo tudo de novo, adaptação, né? Justamente, ninguém nasce adaptado, né? A adaptação é uma construção, não é verdade? Sim. Sim, e acontece, é comum hoje em dia nas adoções tardias, né, até nos pequenos, infelizmente, as devoluções, né, Lucimara? Tem muitos que desistem antes, né, de conseguir a adoção, mas depois que conseguem a adoção, a guarda, acontecem as devoluções ainda, isso é muito comum? Durante o período de guarda, Maiara, os casais podem, né, devolver, sim, né, a criança. Porque o processo adaptativo não teve sucesso, né? Tanto a criança não se adaptou, quanto os pais não se adaptaram a ela, né? Sobretudo os pais, né? Eu penso que as devoluções acontecem porque os pais não tiveram paciência, né? Os pais não absorveram, né, tudo que precisa ser absorvido. Na verdade, tanto em termos emocionais, quanto em termos de informação e conhecimento, né? Então, porque assim, até chegar à adoção definitiva, até o juiz da sentença definitiva da adoção, né, da criança, a guarda. Tem todo um procedimento, tem a guarda, né? Daí o casal vai no abrigo, faz as visitas, daí a criança inicialmente vai na casa, né, da família, passa os finais de semana. Então, durante esse processo, só pra gente entender, tem a família já conhece a criança, já vai tendo aí um contato antes da parte da guarda, da adoção. Sim, antes da guarda, né, que já é o momento onde a criança vai morar com os pais. Antes disso, os pretendentes vão no abrigo, fazem as visitas, pegam a criança de fins de semana, né? E aí ela passa o final de semana em casa, enfim, tem todo esse procedimento. Daí depois obtém a guarda. E no período da guarda, né, se não houver realmente resiliência, né, e toda aquela coisa que os adultos precisam ter ali, se há falta de paciência, né, se o nervosismo imperar, aí acaba se devolvendo, né, o filho pro abrigo. Agora quando isso não acontece, né, quando passa-se todo o processo e aí os pais já possuem a adoção definitiva, né, que é a sentença onde o juiz
emite, chegou na sentença definitiva, daí pronto, daí não tem mais como devolver. Né? Daí é um desafio também, né? Porque assim, uma vez que na sentença definitiva, né, do juiz, os casais, o casal, né, ou a pessoa não pode mais devolver a criança, tá bom? É dela, agora é filho dela e fim de assunto, né? E se essa criança depois der problemas, né? Porque durante o processo, até a criança ir morar na casa da família, ela faz um jeito bonito, né? Toda aquela, ela apresenta um jeito meigo, né? Carinhoso. Por quê? Porque ela quer sair do abrigo e realmente vir para uma família, né? Mas então então assim, já veio ao meu conhecimento também, né? Depois de todo um processo, o filho adotivo apresentar problemas, né? Só que daí você vai ter que tomar providências como você tomaria com um filho qualquer. Sim. Né? Agora a responsabilidade é do pai e da mãe. Vamos supor, meu filho adotivo durante todo o processo até vir morar na minha casa, depois de um ano que ele veio morar definitivo na nossa casa, meu filho começou a apresentar uso de substâncias, pois então. Então não é por causa disso que você vai devolver o filho, né? O que você vai fazer, né? O que o pai ou a mãe vai fazer? Vai tratar da saúde desse filho, né? Se precisar internar, interna, né? Enfim, aí o que você vai fazer? Você vai tomar as devidas providências como você tomaria com qualquer filho, você entendeu? Sim, é a responsabilidade de pais daí, né? Sim, sim, é. Tem que ser, o ECA também, ele exige isso, né? Que a responsabilidade, ele é dos pais sobre aquela criança ou sobre aquele adolescente. Totalmente. Né? Totalmente. Lucimar, uma outra pergunta que eu queria te fazer nessa questão de adoção, acontece muito também de alguém adotar o filho de alguém que faleceu, parentes, normalmente acontece isso, ou de alguém, né, que teve algum problema e ela está com a criança. Como ela também entra nesse processo de adoção? Você pergunta familiares? Isso. Olha, até onde eu sei, Maiara, não. Vamos supor, eu tenho um filho... Ela entra com guarda... os familiares de uma determinada criança, se porventura uma criança não pode ficar com sua mãe biológica, né, por diversos motivos, um familiar ele pode obter a guarda, a tutela, né, mas a adoção propriamente dita não. Né, vamos supor, né, eu estou muito doente, vamos supor, eu faleci e tenho um filho, né, meu esposo também, enfim, a criança está sozinha. Minha mãe vai poder adotar? Não, ela pode obter a guarda. Né? Mas a adoção em si, não. Familiares não podem, né? Segundo o que eu sei. Se for assim, tipo, não um caso de familiar, mas uma amiga ou alguém que pegou o filho de alguém para criar, ela tem que entrar nesse processo de adoção. Daí ela tem que... Todo mundo, todas as pessoas que pretendem adotar, Maiara, obrigatoriamente tem que passar pelo cadastro. Essa é a adoção legal, né? Só que nesse caso ela já está com a criança, né? Sim, daí no caso o ECA, né, a justiça, aí a gente já está falando assim de algo que não é tão bacana, né, tá acontecendo. Mas é claro que a justiça ela sempre vê o melhor interesse da criança, do adolescente. Se ela já está lá nessa situação como você colocou, com algum familiar e tal, a justiça vai optar por deixar a criança ali onde ela já vive, né? De repente já tem tempo, né? 1, 2, 3 anos, ela vai optar por deixar ali. Mas como eu disse, né? Para entrar num processo de adoção legal, obrigatoriamente as pessoas têm que passar pelo cadastro. O primeiro passo é procurar o fórum. Sim. E agora com as crianças, né, Lucimara? Você que trabalha diretamente com as crianças e com os adolescentes, né? Como que é feito o trabalho durante esse processo, pós-adoção também? Os cursos de pós-adoção, né, Maiara? Até onde eu sei, aqui em Tatuí ainda não tem, né? Existem algumas ideias nesse sentido, né? De um apoio, de um curso no pós-adoção. Até porque tem que ter, acho que esse pós-adoção. Tem que ter, com certeza, Maiara. Eu sou seguidora de uma psicóloga, né, do Recife, e ela fala que os cursos de pós-adoção são muito importantes, né? Justamente para
para se prevenir muitos transtornos, né, de convivência dentro da família, muitas coisas que a família que os pais adotivos só vão ver, né, quando a criança chegar depois na casa, né? Então ela tem que ter as famílias, elas precisam realmente ter, na verdade, esse apoio pós-adoção, não é mesmo? Tem que ter, eu acho né? que com certeza. Com certeza. Não só as famílias, mas acho que E principalmente são a poucos criança. os lugares que tem, Maiara. São poucos os lugares que tem esse curso pós-adoção. Eu sei que no Recife tem, né? Aqui em Tatuí, né, veio ao meu conhecimento que existem ideias nesse sentido, né? Então vamos aguardar, mas é fundamental, né, que tenha. Sim. Justamente porque quantas coisas não vão aparecer depois que a criança surgir entrar, colocar os pezinhos dela dentro da casa, porque é só ali que os pais vão se tornar realmente pais, né? Sim. É na prática, é no dia a dia. E quanta coisa não vai aparecer? Com certeza. E você que trabalha aí com as crianças, atende com certeza crianças adotivas, né? Atendo. Eu atendo crianças e adolescentes. Maiara, eu atendo há 13 anos todos os dias, né? E o que eu posso dizer para você, o que eu percebo na minha prática, que uma criança bem instruída, bem direcionada, não importa se é adotada ou se é biológica, ela vai se desenvolver de forma plena, tá? Depende dos pais. Depende muito dos pais, né? A tranquilidade que os pais precisam ter em educar esse filho, né? Em colocar regras da forma correta, né? E não de forma estressante, gritante, agressiva, né? Que muitas vezes, na maior parte das vezes, os pais querem colocar ordem para o filho, regras, e não colocam, mas não da maneira como deve ser. Então não vai ter sucesso naquilo que está fazendo, né? E isso, porque assim, criança é criança, filho é filho, independente de ser biológico ou adotivo, né? O amor tem que ser o mesmo. O amor tem que ser o mesmo, o trato tem que ser o mesmo, né? As regras precisam ser as mesmas, você não tem que fazer diferença. E eu garanto para você, porque eu já vi isso de perto. Como eu disse, um filho bem instruído, um filho bem colocado, né? Bem direcionado da forma como deve ser, né? Segundo o que a gente pensa, né? Segundo o que eu penso como psicóloga, nessas condições qualquer criança se desenvolve, né? Sim, com toda certeza. O importante é o amor, é o cuidado, né? Desde que você dá início a esse processo de adoção, até quando conhece a criança, até quando tem a guarda definitiva, eu acho que esse amor, ele deve crescer cada vez mais, né? E, Lucimara, só pra gente também tirar essa dúvida, existem muitos irmãos, né, na adoção, e existem também casos, né, o que é muito bom, a gente fica feliz, de famílias que resolvem adotar os irmãos para não separá-los, né? Acontece muito, Maiara. Acontece bastante do casal, né, ou da pessoa solteira querer adotar uma criança. Aí durante todo o processo no pré-adoção, né, como a gente diz, durante todo o processo, a pessoa olha para o irmão dela e acaba se encantando também, né? Então acontece muito isso, né? Que eu acho muito bonito. Eu já vi numa reportagem o casal queria adotar 2 meninas e no fim adotaram as 5 irmãs. Eram 5, fora os 2 que já tinha na casa. 7 filhos. Tá vendo? É o amor. O amor não tem tamanho, né, Lucimara? Não, onde cabe 3, cabe 4, onde cabe 4, cabe 5 e dá-se um jeito, né? É só o amor, né? Só o amor. Que faz E o amor, né, Maiara, é o elo. É o maior elo, né? É o maior elo que pode existir entre pais e filhos adotivos, é o amor. Não existe sentimento maior que esse, né? Como eu disse, filhos são filhos, né? E o que te leva a se relacionar com o seu filho é a atitude adotiva, né? Sim. Temos que ter atitude adotiva dentro das nossas famílias, em todos os lugares da sociedade. Você tem que ter, né, a atitude adotiva, né? O que é uma atitude adotiva? É uma atitude repleta de respeito, de amor, né? De aceitação. Né? Essa é a atitude adotiva. Porque, pensa comigo, olha só, numa família onde só tem pessoas consanguíneas, né? Se ali não houver respeito, não houver diálogo, não houver harmonia, o que vai haver ali? Vai haver muito estresse, briga, desentendimento. Daí o que você vai ter? Você só vai ter um grupo de pessoas que se toleram, né? Um aglomerado, que se toleram.
né? E a gente não quer isso. Não, então... O mundo não deseja isso, né? Então, você percebe que a atitude adotiva ela deve existir em todos os lugares da sociedade, Sim. né? Na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Qualquer lugar né? que você conviva, né? Com pessoas, né? Justamente. Sim, com toda certeza. Lucimara, é um assunto que a gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando, Nossa, nem fale, né, Mayara? E é muito bom a gente frisar aí esse Dia Nacional da Adoção. Então, se você que está nos ouvindo tem esse desejo, dê o primeiro passo, que é procurando o fórum aqui da cidade de Tatuí, entrando no cadastro da adoção, se preparando, né? E é muito legal. Lucimara, tem rede social, Instagram, para quem tiver alguma dúvida? Tem lá como te seguir também? Ah, eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Tem tudo. Tenho tudo, é só digitar psicóloga Lucimara Rosa, né? Eu atendo na prefeitura, né, Mayara? Eu sou psicóloga da rede de saúde, mas eu atendo só por a região da Vila Angélica, né? Os psicólogos da rede pública são divididos por região. Né, em cada região, né, nós temos um mapa, em cada região existe um profissional. Eu fico na região da Vila Angélica, né? Então, quem quiser também ir lá conversar, né, pode ir. Os moradores, né, principalmente Sim, da região, da região né? da Vila Sim. Angélica. Quem mora na região do centro, né, por exemplo, fica muito mais fácil, né? A pessoa vai ter muito mais acesso se for no CS1, né? Que é o postão ali. Que é o postão, justamente. E eu tenho também o meu consultório particular, se você permite falar o Claro, endereço, por favor. né? Eu atendo na Rua São Carlos, número 74, no centro, perto do restaurante Anísio e do supermercado Barbosa. Ali entre esse caminho, né? Sim, sim. Então, pode entrar em contato conosco, né? Querendo informações, querendo alguma coisa, né? nas redes sociais, psicóloga Lucimara Rosa. Isso. Chama ela lá, conversa, quem tiver alguma dúvida, né? Pais também que queiram aí o atendimento. Sim. A Lucimara com certeza está pronta aí para te ajudar. Lucimara, muito obrigada pela sua presença, né? Agradeço aqui, falando um pouquinho deste tema que merece ser sempre falado. Conte sempre aqui com a Rádio Notícias, Lucimara. Muito obrigada, viu, Mayara? Eu que agradeço a atenção. Nossa, poderíamos falar tanto. A gente podia falar a tarde inteira. Né, Mayara? Tantas coisas. Mas, assim, o que eu gostaria muito de deixar aqui são pontos para reflexão, né? Para que as pessoas reflitam, para que as pessoas realmente tenham um entendimento mais abrangente, né, do que é adoção, né? Para tudo, né? E realmente o assunto não acaba aqui, né? O assunto precisa ser propagado, né? Refletido, né? Da melhor forma para todas as pessoas, né? Todas as pessoas, a sociedade de uma forma geral, né? Então que fique aqui, né? Um ponto de partida, né? A gente tenha plantado uma sementinha sobre esse tema, da curiosidade, das pessoas buscarem, se interessarem, né? Se a gente plantar a sementinha, a gente já fez a nossa parte, né, Lucimara? Nosso objetivo, Mayara, foi meu objetivo sim aqui, sabe? Plantar uma semente. Com toda certeza. Muito obrigada e até uma próxima, Lucimara. Eu que agradeço, obrigada. Conversei aqui com a psicóloga Lucimara Rosa, falando um pouquinho, né, sobre adoção, porque hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Raio X Notícias. Raio X Notícias.